Olá, é educação, é conhecimento, é informação. Programa Eureka no ar com vocês. Olá, professor Marlos. Olá, professora Regina. Olá, você que nos acompanha. Eureka no ar, 20 anos. Indo para o 21º. Isso mesmo. Nós temos ainda a conversa sobre... Agora nós já conversamos sobre o Enem no último programa, ProUni, o ingresso no ensino superior, através do Enem. Mas agora eu gostaria também que você comentasse para nós a redação. A redação, inclusive, no Exame Nacional do Ensino Médio. Muito bem. Redação, nós vamos utilizar o projeto que já fazemos há algum tempo, professora Regina, que é o projeto chamado Redação Nota 1000. Que surgiu, bem na verdade, para quem está nos acompanhando, como uma forma de apoiar os estudantes a buscar uma nota maior. O 1000 é o alvo maior, sem dúvida nenhuma, mas esse aprimoramento pode se dar em vários décimos. Então, se eu tenho um patamar de escrita em torno de 500, que é o que a maioria tem, que tal buscar 600 pontos na redação? Se está no patamar dos 600 pontos, que tal o alvo 700, a meta? E assim sucessivamente até chegarmos ao 1000. Então o projeto tem esse nome, Redação Nota 1000, mas ele quer incentivar a maior produtividade dos alunos. E nós fomos às escolas. Então eu tive a felicidade de, ao longo de 2023, ano passado, visitar 175 colégios. E você vai dar uma olhadinha agora conosco, né, professora Regina? Vamos chamar aqui vamos chamar as fotos, então. Nós darmos uma olhadinha aqui. Vamos colocar as fotos das visitas do professor Marlos a alguns colégios. Aqui você tem, os alunos recebem esse jornal, que se chama Enem para Todos. Eu já vou mostrar aqui a edição desse ano. E nesse jornal existe toda uma parte dedicada exclusivamente à redação. Não é? Podemos passar a próxima foto, por favor, a próxima imagem para nós? Aí está. Aí nós temos já um dos filhotes desse projeto Redação Nota 1000, um irmãozinho, né? Para ser assim mais carinhoso, um irmão mais novo, para não chamar de filho, que é o projeto Redação Nota 1000, que está aqui à nossa direita e à esquerda de quem está nos assistindo. E ali, professora Regina, a beleza do projeto é o contato com vários estudantes e em vários ambientes. Você está vendo ali, né, professora Regina? São ambientes distintos. Sim. E a atenção é sempre voltada a como melhorar a redação. Ali no rodapé, quem está nos assistindo à esquerda, aqui para nós à direita, percebe que é um espaço aberto. Muitas vezes estivemos em espaços abertos. Por quê? Porque é um volume grande de estudantes, então como não havia dentro da escola um local fechado que comportasse todos, algumas vezes nós estivemos nos ginásios, nas quadras cobertas ou nas quadras abertas, como ali está. Aí você vê as salas, algumas salas fechadas e também o projeto envolvendo a grande Curitiba e sendo feito manhã, tarde e noite. Então, professora Regina, eu estive, na maior parte das vezes pela manhã, muitas vezes à noite, raras vezes à tarde, mas estive nesse atendimento aos estudantes. E ali, como disse, os mais variados locais. Os que estão vendo as bandeirolas podem estar pensando assim, puxa, mas isso ali foi no começo, na metade do ano, justamente as festas juninas, as festas julinas. É isso, as mais variadas situações. Percebe-se a profundidade daquele local também e o local aberto que está ali, lá na frente, falando para essa gente toda. Então, são várias situações. E também são em momentos diferentes, né, Marcos? Sim. Não foi apenas, por exemplo, no mês de março de 2023. Não, ao longo de todo o ano. Foi ao longo de todo o ano. Até porque não teria sido possível fazer só em um mês, no mês de março, a visitação a tantas escolas. 175 escolas, não tem o que fazer, Sim. Não tem a mínima condição, é a caminhada mais longa. Ali, à direita, na parte superior, nós temos, ou à esquerda, para quem está nos assistindo, já a Assembleia Legislativa. Você que dirigiu essa aula, trouxe todo o trabalho à tona, que foi a coroação do projeto Redação Nota 1000, Debatedores Nota 1000, com a entrega do prêmio Wilson Pickler, na homenagem aos estudantes debatedores. Sim, né? sim. Então, pode seguir, por favor, Kleber, por gentileza. E aí está as mais variadas salas de aula. Muitas vezes a escola possuía 2 salas de aula, então era possível aglutinar as 2 turmas no mesmo ambiente, no mesmo espaço. E ali eu estou lá no fundo, né,
como vocês percebem, e toda a garotada acompanhando. De camiseta azul em frente à imagem que está pintada numa parede. Uma beleza. Uma beleza. Ok. Quando eu entrei nessa sala, eu disse assim, eu preciso fazer uma foto aqui, gente, porque é belíssima essa sala, né? Eu gostei muito. E aí, já em seguida, então, só para contextualizar, nesse ano de 2024, qual será o nosso desafio? Então, aqui está o jornal, né? A professora Regina é responsável também por esse jornal aqui para nós. Aqui você tem a página inteirinha dedicada à redação Nota 1000 com os temas de redação para o convite, para que o aluno possa escrever. Então, os temas de redação 2012 a 2023, primeira e segunda prova, estão colocados aqui para que o estudante desenvolva o seu trabalho. E já em seguida, agora é a vez da professora Regina mencionar um pouquinho sobre esse projeto chamado Debatedores Nota 1000. Já vamos ver imagens sobre isso também. Sim, mas antes de nós falarmos sobre os debatedores, eu queria te perguntar o seguinte, Marlos. Aqui você colocou os temas de redação do Enem de 2012 a 2023, Exato. tá? Em algum momento você soube que houve a repetição do tema, ou pelo menos que houve uma semelhança abordando a mesma abordagem, o mesmo assunto? Jamais existiu a repetição da proposta, mas a ideia temática muitas vezes foi similar. A ideia temática. Exemplo? Agora, então, nesse sentido, nós tivemos a felicidade de, nesses anos todos, acertar vários desses temas. Porque nós, por exemplo, na relação da violência contra a mulher, nós dizíamos, aí você pergunta, por exemplo, quando nós falávamos que a figura da mulher, a mulher, estaria presente em várias redações do Enem. E nós acertamos duplamente naquela época e no ano passado, 2023, quando também se colocou a questão da mulher e o trabalho doméstico. Não só a mulher, mas predominantemente a mulher e o exercício do trabalho em casa, que é historicamente desvalorizado, mas sem ele as coisas não funcionam. Então, assertividade nossa nesse tema também. Quando nós tocamos na questão da imigração, nós sabíamos que uma das temáticas relevantes era a imigração, essa movimentação que infelizmente estava acontecendo. Infelizmente por quê? Porque muitos deixaram seus países não porque queriam, mas porque houve tragédias naturais ou, pior, houve guerras. Sim. E por causa disso, eles tiveram que deixar. Então, a imigração também foi uma temática efetiva. Nós sabíamos que isso apareceria e foi justamente o que aconteceu. Então, houve uma assertividade nossa nesse contexto. Falamos em educação, o papel do professor. Então, colocamos, olha, devemos ter nos próximos anos algum tema do Enem que traga para si o papel da educação e o papel do professor. Foi exatamente o que aconteceu. Marcos, então, quando você estava visitando essas escolas e conversando com todos os estudantes presentes, e que foi um número bem grande de estudantes, 175 escolas, ok, mas dessas 175 escolas também já se multiplicava ou até triplicava apenas uma escola, pelo número de alunos que estavam ali assistindo a palestra. Sim. Nesse momento, quando você vai sugerir alguns temas possíveis, de temas que estão acontecendo naquele momento, naquele ano em que será aplicada a prova, o que você sugere para esses alunos? Ficar antenados com tudo que está acontecendo naquele momento, ler muito, ouvir muitas notícias? O estudante não pode estar alienado sob hipótese alguma. O terceiranista, estou me dirigindo aqui ao concluinte da educação básica. Ele precisa estar a par do que ocorre nacionalmente. Claro que o reflexo lá fora, sim, mas precisa estar atento ao que ocorre. Então, nesse ano, é um ano em que o Brasil sediará um dos maiores encontros do mundo, que tratam necessariamente do quê? Da própria organização social e a sustentabilidade, o desenvolvimento social. Então, é claro que nesse contexto é importante que se saiba de antemão o que vai se discutir. Por que o Brasil sediará essa conferência tão relevante? Eu não vou dizer o nome, porque você tem que saber, você que já está conosco. Mas por que o Brasil sediará a conferência mais importante do ano de 2024? Qual o papel do Brasil no cenário mundial? Então, isso tem que estar a par. Como tem que estar a par do que ocorre nesse momento? Nas outras localidades. Nós acertamos, professora Regina, não só o tema do Enem, mas tivemos a felicidade de acertar as outras temáticas das universidades públicas também. Não que nós tenhamos resposta para tudo, mas você começa a permear alguns temas ao longo do ano, sobretudo no primeiro semestre.
Por quê? Porque as provas são organizadas fatalmente até agosto. E até agosto, tudo que vier como informação é importante. Como é o recebimento desses estudantes quando você faz esses comentários? Para que eles fiquem atentos, antenados desses temas importantes, ou pelo menos aqueles temas que estão surgindo mais e que tem tanto... Aliás, não tem tanto, mas é que tem um grande número de pessoas comentando, não é isso? Não, eu deixo bem claro polêmicos? Eu deixo bem claro ao estudante que ele pode simplesmente não fazer parte disso, se alienar do processo. E daí era melhor nem ter feito o Enem, porque ele vai chegar ali e vai fazer uma redação medíocre. E é o que infelizmente acontece. As notas baixas, se nós temos 60 notas 1000, nós temos 1 milhão de redações que não chegam a 600 pontos. Então as redações são medíocres. Por quê? Porque não se gasta tempo com a redação, não se emprega tempo. Muitos estudantes, na sua pequena arrogância, porque é pequena arrogância, porque não sabe muito mesmo, simplesmente sem ter feito uma redação sequer no ano, sem ter buscado pesquisa nenhuma, ele abre a prova, o caderno de provas, deixa eu fazer isso aqui, o tema é esse, e aí escreve. E aí escreve aquela redação horrorosa, mal feita, e o resultado vem com uma nota baixa. E aí ele pode dizer assim, acho que não sabem corrigir. Não, você que não sabe escrever, você que é semi-analfabeto nessa hora da prática, infelizmente, mas tem conserto. Um lado, eles se chocam, porque semi-analfabeto, sim, demonstrou semi-analfabetismo, mas tem conserto. Por isso que a educação é transformadora. E é por isso que a educação transforma. Só alguns não entendem isso. A educação é transformadora porque ela tem esta capacidade de fazer com que este menino, esta menina, mudem o seu paradigma. Mas ele precisa empregar tempo, ele precisa desalienar-se do processo. Esse é o princípio. Vamos falar um pouquinho então sobre o projeto Debatedores, que também foi um tema em que foi abordado nessas 175 escolas, do ensino médio, correto? Isso. O Debatedores, na verdade, ele é uma proposta, um projeto que surgiu para aprimorar a argumentação e fazer com que, por intermédio da oralidade argumentativa, esse indivíduo que aprendeu a oralizar mais possa retomar a escrita e transferir a oralidade para a escrita, fazendo até um processo inverso. Muitas vezes o processo é o processo de escrita e depois de oralização. Aqui o projeto puxa a oralização para desenvolver a escrita. Ok. No segundo bloco desse programa, nós continuaremos falando e comentando com vocês como foi o projeto Debatedores. Já voltamos. Voltamos com o programa Eureka. Estamos conversando com o professor Marlos. Este já é o nosso segundo programa. Mas nós vamos lá, Marlos. Nós temos ainda que conversar sobre o projeto Debatedores. O projeto Debatedores que foi desenvolvido ao longo de 2023. Sim. E em 2023 também foi a segunda edição, porque na verdade já houve a primeira edição em 2022. Você terminou o primeiro bloco explicando, na verdade, o que seria esse projeto Debatedores, certo? Então, como foi o desenvolvimento desse ao longo de 2023? Há muitos anos já desenvolvíamos esse projeto em instituições particulares. Bem, na verdade, assistindo ao filme, uma produção muito interessante, trazida à tona pela Oprah Winfrey. A Oprah, de renome nos Estados Unidos, sempre faz alguns filmes engajados na discussão social e que trazem à tona a questão racial, historicamente. Ela então foi até o ator, o Denzel Washington, um espetacular ator, na minha modesta avaliação, um especial ator, e o Denzel aceitou protagonizar este filme. Buscaram uma série de outros atores e trouxeram este filme que traz como título em português O Grande Desafio, que na verdade é o que muitas faculdades norte-americanas fazem com os seus acadêmicos de direito, permitindo que eles também tenham, em determinado momento, o desenvolvimento da oralidade. Então eles são obrigados, são instados a debater. E ali, é claro, toda a obra se desenvolve com esta pequena escola, que é uma pequena escola, uma pequena faculdade interiorana, que terá mais tarde um grande desafio, debater com Harvard, simplesmente a maior de todas. Então o filme, para quem quiser assistir, O Grande Desafio, aliás, o YouTube gratuito,
YouTube gratuito, você assiste. Você entenderá todo esse processo. Não contei nada além daquilo que é essencial. Inspirado nisso, eu comecei a imaginar, aí puxando para a nossa realidade. Eu vejo que os meus alunos têm dificuldade em falar, porque eles carregam uma ausência de argumento. Então eles precisam pesquisar mais. E se eles começarem a argumentar oralmente, pode ser que eles queiram também se desenvolver na forma escrita, aliando as duas coisas. Ou comece na escrita para melhorar a sua fala, e aí ele vai ter que pesquisar mais. Então a espinha dorsal é a pesquisa. E eu implementei isso em uma escola particular. Isso, e lá se vão mais de 15 anos. E deu muito certo. Os alunos passaram a se encantar com as temáticas que buscavam dois lados, um lado favorável e um lado contrário, e eles tinham que debater. E eles diziam para nós que o que era maravilhoso nesse projeto é que eles precisavam conhecer as duas facetas, mesmo discordando de uma delas. E há muitos anos eu queria trazer para a rede pública. Mas havia alguns impedimentos, algumas dificuldades diversas, logística, dificuldades físicas, dificuldade de tempo, mas em 2022 incorporei dentro do nosso instituto, o Instituto Eureka, e disse, vamos levar. E levamos adiante. Ele começou bem, mas começou modesto. E o ano passado, aí sim, tivemos um grande trabalho que você poderá mostrar para nós agora em imagens. Então vamos chamar as imagens aqui. Eu gostaria que você fosse narrando para nós esta primeira imagem. Ali nós temos a primeira fase, a comissão julgadora, a banca julgadora está ali à frente. Você que fez questão de apresentar a nossa banca julgadora. Sim, com todo o merecimento, porque, aliás, Marlos, não éramos só nós que gostávamos dos nossos jurados convidados. 3 juristas mas ali. Também os estudantes. Ali está uma homenagem ao poeta Antônio Tadeu. Sim. Está à vossa esquerda, aqui à minha direita. Tadeu. Ao centro está o advogado. O jurista Paulo Bandeira. Paulo Bandeira. E ao lado dele o professor Homero, que é professor de Direito também. Que então, está no outro canto. E os estudantes estão ali em suas equipes de debatedores para debater. E os jurados estão com as planilhas de avaliação diante deles. Estão avaliando. Então, aliás, Marlos, isso é muito importante que se diga, porque em alguns momentos era colocado, mas a participação minha ou a sua participação nos debates, né? Nós podemos até seguir as imagens. Isso, por favor. Mas como? Você conhece os estudantes, mas não, os nossos jurados estão aí. Ali a avaliação também temos o professor Jorge Bernardi, que é presidente da Fundação Wilson Pittler. Sim, o que está com o bonezinho. E isso, ao lado dele está o professor Rodrigo Berté, que é vice-reitor do Centro Universitário Uninter. Ok. E ao lado dos dois está o nosso dirigente da Procuradoria da Defensoria Pública do Paraná. Isso, do Estado do Paraná. Então, Fernando Reded. E ali os jurados. E ao lado do defensor Fernando Reded está a professora Camille Nóbrega. Sim, jurista também. Que é professora universitária, advogada. Então, a nossa banca sempre era constituída de pessoas que têm uma proximidade muito grande com o tema do debate. E as equipes debatendo, né? Então, a grande beleza é verificar exatamente isso, as equipes unidas. O grande charme do projeto é que eles discutiram, por exemplo, a redução da maioridade penal. Sim. Favorável e contrário. Mas eles precisavam estudar as duas faces, porque eles só teriam 5 minutos antes o conhecimento se eles, porque seria por sorteio, se eles seriam favoráveis ou contrários. Então eles gostavam muito e diziam assim, eu tive que estudar muito, muito, muito para argumentar e contra-argumentar. E quando eles transferiram isso para a redação, aí sim foi possível entender um trabalho melhor. Então todas as equipes, as escolas representadas, como os nossos telespectadores estão acompanhando, e a felicidade dessa garotada uniformizada, a rede pública está ali presente fazendo o seu grande trabalho. E a nossa felicidade em organizar esses 24 colégios que estiveram debatendo em 2023 até aquela grande final. Aí uma outra foto, uma belíssima foto que mostra o púlpito e a emoção dessa debatedora que está se deparando com não só com a banca, mas com os jurados. E o que você ouviu, né, professora Regina, de muitos estudantes, que foi um dos melhores momentos da sua vida. Aí estão os dois grandes campeões, campeão e vice, já debatendo, o Colégio Estadual do Paraná e o Colégio Dr. Xavier da Silva, ambos campeão e vice do ano de 2023. Aliás, nós ainda não comentamos, mas todas as equipes de debatedores das escolas
teriam que ter obrigatoriamente o professor orientador. Professor orientador. Nós temos vários professores orientadores, exatamente. Acompanhando todo o processo, desde o primeiro momento, do primeiro debate, ao longo de todo o processo dos debatedores até a grande final. E ali alguns dos participantes, algumas das escolas que nós visitamos, né, justamente escolas da grande Curitiba, escolas de Curitiba, para você de outras localidades, de outras cidades, de outros estados, as escolas que visitamos em 2023 e agora com o privilégio de também buscarmos a visita a essas escolas. É isso. E ali é a grande final, né, professora Regina, que foi na ALEP, na Assembleia Legislativa, e aqui também vai a nossa gratidão. Tá ótimo assim, muito obrigado, Edu, por favor. Isso, a grande alegria nossa em saber que a Assembleia, no projeto Assembleia no Enem, também abriu as suas portas como única Assembleia Legislativa de todo o país, abrir as suas portas para dar voz ao estudante. E eles puderam debater. Também foi muito bonito ver a emoção dessa garotada ali na Assembleia, né? Sim, sim. Bem, o que nós retiramos, o que nós podemos dizer, o que nós retiramos também como contribuição para o ensino da linguagem, tanto na oralidade quanto na escrita, a partir do projeto? A partir do projeto é possível ver claramente que os estudantes aprimoram o seu vocabulário. Por quê? Porque eles se deparam não só com uma plateia, deparam-se com a banca examinadora, julgadora, e também se deparam com o oponente. Então, com isso, eles acrescem termos que não lhes são tão usuais, não desconhecidos, eu diria, mas não são tão usuais. E é possível não só vê-los, você citou as linguagens como premissa, mas é possível o entendimento da interdisciplinaridade, quando eles vão à fonte buscar conhecimentos filosóficos, conhecimentos históricos, sociológicos, geográficos, biológicos. Por quê? Porque eles dependem de outras disciplinas. E aí está a interação. É essa interação que vale a pena. Sim. E de alguma forma, eles também começam a aprender ou se aprofundar. Aprender eles já sabem, mas, alguns pensam que sabem, né, o estudante, mas eles começam também a se aprofundar num tema, a fazer as pesquisas com aprofundamento, porque eles não saberiam quais seriam os argumentos e as exposições da equipe adversária. Sim, porque eles precisam estar preparados. É como um jogo de xadrez nesta hora. Um movimento que o adversário faz, você precisa se contrapor a ele, com o intuito do checkmate. Então, por isso o projeto acabou caindo, eu diria, com toda tranquilidade, caiu no gosto da garotada, porque eu não ouvi de um, nem de dois, eu ouvi de dezenas deles e delas dizendo que o projeto foi sensacional, porque mexeu com eles, tornou o quê? Aquilo que é a nossa essência deste projeto social chamado Eureka, torna o aluno protagonista. E também não vamos esquecer os pais dos alunos, porque na grande final, na Assembleia Legislativa do Paraná, que foi a grande final, nós também tivemos a presença dos pais, que também foram convidados para estarem presentes. E eles estiveram, fotografaram as equipes finais que ficaram para a grande final. As 4 equipes. As 4 equipes. E os pais estiveram presentes também, os amigos, enfim, a quantidade de pessoas que cada um dos integrantes da equipe de debatedores poderia levar, estiveram presentes. Então, houve toda uma condição de interação. E o que se estava em debate era o conhecimento, conforme o Mário já citou aqui. Era, sim, colocado através da linguagem, porém, eram várias áreas do conhecimento. E isso é que a garotada, como ele disse, gostou tanto, né? Se envolveu tanto. Nós recebemos depoimentos, inclusive, de alguns professores e pais que eles não conseguiam dormir a semana toda se preparando para a final. Então, aquilo que para muitos é aquela obrigação, né? Quantas horas eu vou estudar depois da aula? Esses debatedores ficavam horas em cima das temáticas porque eles também queriam descobrir, e as temáticas foram desafiadoras. O tema que nós gabaritamos, que foi questão do exame nacional, foi justamente a situação dos moradores de rua. E as políticas públicas por intermédio disso. Qual foi o tema do Enem? Exatamente esse. Então, quem abrir o jornal agora vai buscar o tema do Enem. Está aí. Desafio para a reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil.
a temática que o Instituto Eureka propôs no projeto Debatedores Nota 1000. Bingo! Ou seja, adivinhação nossa? Não. É uma problemática social? Claro que é. Então ela poderia aparecer. Apareceu. Não há uma adivinhação aqui. Há sempre sim uma pesquisa em assuntos que estão em evidência. A população de rua é uma situação em evidência, infelizmente, e fazer com que o estudante escreva sobre isso é também torná-lo partícipe das soluções para essa parcela da população. Muito bom, Marlos. Temos que ir encerrando o programa Eureka de hoje. Aguardamos vocês no nosso próximo programa. Fiquem com a gente. Aqui vale só o registro também, para você estar conosco, pensando no canalzinho do YouTube. Não perca de vista que você tem o canal do YouTube, você pode recorrer. Instituto Educacional, dá uma chegadinha no YouTube, Instituto Educacional Eureka. Faça a sua inscrição, some esforços conosco, assista os programas de 2023, sim, muitos anteriores. deles trazendo temáticas relevantes, eles são atemporais também por causa disso, por causa das suas problematizações, e acompanhe sempre a professora Regina, este que vos fala, os demais colegas professores do Instituto Eureka, acompanhando o projeto social. Pela rádio, também você pode nos acompanhar pela FM 97.1, você que está aqui na Grande Curitiba, FM 97.1, AM 630, é só sintonizar. Você de outras localidades, pela internet, você também pode acompanhar o programa Eureka, o chamado Eureka no Rádio. É isso, professora Regina. Muito bem, obrigada mais uma vez pela participação e até o nosso próximo Eureka. Até lá.